como a gente está trazendo aqui, tudo é marketing. O objetivo é com que o paciente ele volte, ele te indique, ele fale bem de você. Pensar na experiência dele como um todo vai fazer com que o seu boca a boca, né? E aí já parte para o marketing de boca a boca, onde o paciente volta, ele te indica, ele fala bonito de você, fala bem do seu consultório. O marketing mais poderoso sempre vai ser esse. A pessoa está compartilhando a experiência dela. E a gente sabe, se uma pessoa teve uma experiência incrível, dificilmente você não vai receber, né, essa experiência. Por isso, olhar para que todos os pacientes, para que a secretária sempre trate as pessoas da mesma forma. A pessoa está compartilhando a experiência dela. E a gente sabe, se uma pessoa teve uma experiência incrível, dificilmente você não vai receber, né, essa experiência. Por isso, olhar para que todos os pacientes, para que a secretária sempre trate as pessoas da mesma forma. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu começar mais uma live. O Desafio CVM, hoje a gente vai falar sobre o pilar de clínica que encanta, mas também a gente vai fazer correlação com o marketing médico. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Thiago Barbosa, faço parte da equipe CVM, sou responsável pelo marketing do CVM hoje e também sou responsável pela Upper, uma agência de marketing médico que ajuda os médicos a captarem pacientes particulares para o consultório. Pouco se deve estar entrando. Quero trazer um pouco do conceito, né, que a gente fala sobre o pilar de clínica que encanta, né? Esse é o pilar responsável por transformar toda a experiência do paciente. Um dos pilares responsável também, além do pilar de consulta, responsável por fazer com que os pacientes realmente fiquem encantados não só pela consulta, né, pelo serviço, mas também por todo o ambiente, né, para onde ele passa ali. Toda aqui conta a experiência desde o atendimento da secretária, né? Então, o primeiro contato com o paciente está dentro do pilar de clínica que encanta. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre questão de atendimento da secretária, a gente chama de POPs, procedimentos operacionais padrão. Fazer correlação, né, o que isso tem em relação ao marketing, né? A gente sabe hoje que o marketing é responsável por atrair os pacientes para o consultório. O pilar de clínica que encanta, em relação com o marketing, é o responsável por fazer com que esses pacientes eles convertam e, além de só não converter, que eles realmente fiquem encantados por toda a experiência desde o primeiro contato. Então aí entra o pilar de clínica que encanta. A forma como você comunica, ela tem que estar dentro do seu consultório. Então, se você comunica que você tem um atendimento personalizado, um cuidado exclusivo, que você tem um serviço realmente voltado com foco no paciente, quando esse paciente, né, esse potencial paciente, ele chega dentro do seu consultório, você precisa também continuar com essa comunicação. Aqui entra, né, o pilar, não funciona você comunicar dessa forma e quando o potencial cliente chega no WhatsApp, chega para ser atendido, é aquele atendimento onde não tem empatia, onde é totalmente robótico ali, né? Por mais que esteja sendo feito por uma pessoa, mas parece que o atendimento é um atendimento que não tem uma parte mais humanizada, onde a secretária não pergunta o que realmente ele está sentindo, vai lá e acolhe, sinto muito, imagino como foi difícil para você, ou esteja sendo difícil para você. Então, isso faz uma diferença, né? A conexão, desde o primeiro momento a secretária se conectar com esse potencial paciente, começa a contar aí desde o primeiro contato já. No pilar clínico encanta a parte de realmente ter esse cuidado e pensando em toda a experiência dele no seu consultório, uma vez que esse paciente ele tem uma experiência incrível como um todo, né? Desde quando ele chega no marketing, quando ele é atendido pela secretária, quando ele chega na clínica, ele é bem tratado, a consulta dele realmente ele não fica na recepção esperando. Quando ele chega, a secretária vai abrir a porta, vai perguntar se ele deseja alguma água, alguma coisa, onde o médico é pontual ali. Isso é questão com o ambiente, né? Eu lembro de um depoimento de um aluno que falava um pouco disso lá atrás, do cheirinho que ele colocava na clínica. Eu lembro de um aluno falando um depoimento sobre isso, né? Do quanto um simples cheirinho tinha
tinha feito uma diferença no consultório porque os pacientes estavam guardando esse cheirinho, eles memorizavam o cheirinho do consultório dele. Depois, quando eles iam, né, voltavam, etc., eles comentavam que eles iam fazer com que eles lembrassem do consultório dele. Não é questão só do ambiente, né, ter um ambiente, ter uma superclínica que vai fazer diferença para o paciente, mas também ter um ambiente realmente acolhedor. O paciente se sente bem tratado, quando ele se sente confortável, uma música. O ambiente precisa ter esse ambiente acolhedor. Entra também, né, dentro do pilar de clínica que encanta, os POPs eles não são necessariamente só referente ao marketing, né? Mas também os POPs são referente ao atendimento com o cliente quando ele chega no seu consultório. Você pode colocar dentro do POP da secretária, além da forma que ela atende, mas também o passo a passo dentro do consultório, como é que você quer que ela siga. Quando o paciente chegar, você vai fazer X, Y, Z, você faz o checklist ali dentro do seu consultório e coloca isso no POP da secretária, para que ela não esqueça o passo a passo ali de como você deseja que ela trate esse paciente, como você quer que todo mundo, exclusivamente, sem exceções, sejam tratados todos da mesma forma. Então, desde o telefone até a clínica, a primeira pessoa com quem seu paciente vai ter contato é com a secretária. Ficar presente para isso, vocês ficarem presentes para isso, quão importante é a secretária de vocês no negócio de vocês. Bom dia, Sidney. Tá por aqui? Bom dia! Estou trazendo presença um pouco para eles dos pilares ali da clínica, né? Da clínica aqui, a questão do ambiente, falando sobre o atendimento da equipe aqui, começando a falar sobre o fluxo de organização, ressaltando a importância do POP da secretária, não ser só eu vou fazer o POP da secretária, como eu já vi alguns POPs onde só tem a parte do atendimento do marketing, né? Só o agendamento de consulta. Só o agendamento, mas chega na parte do consultório, da clínica que encanta, o pilar que encanta, não tem uma orientação para a secretária de como é que funciona, de Total. quando o paciente chega na clínica, de quando o paciente sai também, se já percebi, não tem nenhuma orientação. Não tem outro jeito da gente. Não é que não tenha, mas eu acho que a forma mais que a gente encontra de realmente avaliar um serviço é usando o serviço. Porque às vezes quando a gente vai avaliar, tem vários vieses aí que atrapalham, né? Tipo, eu sempre trago aqui algumas histórias de, por exemplo, falando de clínica que encanta, de vários consultórios que eu já fui como paciente, seja acompanhando a minha esposa, seja acompanhando meus filhos, seja outras pessoas, seja eu indo como paciente. E é muito interessante ver como há essa crença, né, de tipo, de que a estrutura do consultório é o principal. E é por isso que a gente fala tanto aqui, né? Porque existe uma crença de que, vou fazer meu consultório, vai ser lindo e tudo mais. Só que na hora que a gente vai passar pelo atendimento, o atendimento é bem abaixo, né? Do que todo paciente merece e precisa, né? Cara, eu lembro quando eu morava em Manaus ainda, muito tempo atrás, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás. E a gente foi buscar indicação da melhor especialista lá da área que a gente estava indo. E a gente foi muito bem indicado, assim, sabe? Tipo, a mulher era muito boa, currículo muito bom. Ela atendia num consultório realmente top, assim, um melhor prédio da cidade e tal. Meu irmão, só que o atendimento da secretária era muito ruim, muito impessoal. Muito impessoal, assim, tipo, sabe aquele tipo de atendimento que você pergunta, você dá fala, bom dia, como é que eu posso ajudar? Com certeza aquela secretária vai ser substituída por um IA, seja no consultório, seja onde ela estiver. Onde ela estiver, ela vai ser substituída por um IA, se ela não mudar o comportamento. Da mesma forma, foi o atendimento, assim, não foi da mesma forma, mas o atendimento da médica também não foi tão ruim quanto o da secretária. A preocupação dela era em agradar, sabe? Em ficar sorrindo o tempo todo, mas a comunicação da médica também foi muito ruim. E aí, naquele dia, cara, a gente foi buscar o melhor atendimento da cidade. Não estava nem preocupado com dinheiro, a gente queria um melhor atendimento. Tanto a secretária. E aí, a estrutura muito boa, o currículo muito bom, mas o atendimento da secretária é muito ruim. E a comunicação da médica também muito ruim. E a gente nunca mais voltou. Então, é algo que eu falo muito no CVM, né? É uma preocupação muito grande com estrutura, é uma preocupação muito grande com currículo, né? Sempre tem que ter mais uma pós e tudo mais, e RQE e blá, blá, blá. Mas na hora de atender o ser humano, não tem essa preocupação toda.
pessoas acham que a consulta já é incrível, não param para treinar a secretária, não param para definir POPs. Depois, quando o consultório não der certo, vai culpar o marketing. A culpa é do marketing, que não está trazendo lead. O que eu escuto aí é que, basicamente, preço realmente é o que o paciente vai pagar ali e o valor é o que ele recebe. Se a percepção de valor do paciente perante o seu consultório ela for baixa, uma consulta de R$ 300 vai ficar muito cara para ele e vai achar caro. Por mais que a consulta está com valor ali acima da média dos outros, mas quando o paciente ele pagou e ele cria uma expectativa do ambiente, da consulta e tudo mais. Quando ele chega, se essa expectativa dele foi atingida, ele não vai ficar se questionando depois, referente ao preço. Ele realmente enxergou o valor, todo Uhum. o ambiente, né, como um todo. Desde o primeiro contato inicial com a secretária, realmente acontece, né, Sidney? A secretária ela é ótima por mensagem. E aí, quando chega na clínica, a secretária dá um sorriso pro paciente, como você está trazendo, né? A percepção de valor dele já começa a cair. Ele começa a achar, nossa, então o preço que eu paguei, o valor que eu estou recebendo não está batendo. Essa é a importância, né, de encantar o paciente, de aplicar realmente um pilar de clínica que encanta, para que esse paciente veja a experiência como um todo, uma experiência realmente que ele fique encantado e fale bem de você. Ele deixa lá, né, dentro do pop da secretária, você pode colocar sempre lá para solicitar as avaliações. E você pode, inclusive, um texto aqui, criar um texto ali realmente pedindo para que o paciente também ele traga tudo como foi a experiência dele como um todo. E ele comente ali, não só sobre como foi essa consulta, mas também de como foi o atendimento dele dentro do seu consultório. E aí ele vai trazer isso, né? Se ele se sentiu encantado, ele vai falar, nossa, é um ambiente, realmente me sentiu bem acolhido, a secretária da doutora fulana é ótima. Queria a percepção dele, né? Ele falar que realmente ficou bem nítido para ele, que realmente a clínica da doutora, consultório da doutora Socorro, eles realmente se preocupam com o paciente. Então, naturalmente, você pode colocar dentro do próprio secretário para que ele traga isso, para que ele comente de como foi a experiência dele, não só na consulta, mas também de como foi a experiência dele dentro do seu consultório. Lá dentro do perfil do Google, você pode adicionar as fotos lá do local onde você atende. Então, isso é uma coisa também dentro do marketing, né? Você pode atualizar ali todo o ambiente, colocar as fotos da sua recepção, dentro do seu consultório, de como é, e trazer também essas avaliações dentro do seu perfil da empresa, essas avaliações de como é o seu tratamento dentro do consultório. Trazer essa experiência para quem ainda não marcou uma consulta com você, para que elas sintam um pouco ali, para que elas vejam realmente o valor que você está entregando dentro do seu consultório, trazendo um pouco pro lado do marketing, né, de como você pode aplicar o pilar de clínica que encanta dentro do marketing. Então, pode fazer isso pelo perfil da empresa, dentro do site também, as imagens do seu consultório, como é o seu consultório. Então, você pode trazer isso também. Isso não exclui também você de colocar no Instagram, tem um destaque também ali, falando, né, de como é o seu consultório, do da Ana Cristina, né, Sidney? Ele tem todo um contexto, né, porque o consultório é como se fosse uma casa. A história, né? Então, ela traz o contexto ali. Por que o consultório dela foi pensado como uma casa? Se você entra no consultório dela, depois da recepção, é uma cozinha ali. Exato. Então, ela traz esse contexto, né? E ela fala que o público dela é um público idoso e o contexto do consultório dela é que todos os pacientes se sintam em casa. Então, ela sempre, depois da recepção dela, tem ali a parte onde ela sempre tem um café, onde ela sempre tem uma bolacha, onde o Pão de paciente queijo. idoso ali, pão de queijo, né? O paciente chega lá e toma um café, ele se sente realmente em casa. Então, o consultório dela foi pensado para que o paciente se sinta realmente em casa. Você Exato. pode trazer isso para dentro do seu consultório. Como é que você quer que o paciente lembre? Qual a experiência que você quer proporcionar que o paciente remeta a algo da vida dele? Um exemplo lá quando eu falei um pouco mais atrás, do depoimento de um aluno, ele falava que as pessoas amavam o cheirinho da clínica dele. As pessoas em outros lugares, elas remetiam esse cheiro ao consultório deles. Então, elas lembravam, mesmo fora do consultório deles, elas sentiam esse cheirinho e elas lembravam do consultório dele. Tudo isso está dentro do pilar de clínica que encanta e realmente focando na experiência do paciente. E querendo ou não, isso tudo é marketing, né? Marketing não é só a propaganda, né?
Marketing é a experiência, é atender a necessidade do paciente. Cara, eu lembro da Ana Cristina perguntando, antes de montar o consultório dela, a clínica dela, ela perguntou numa aula, tô querendo fazer algo realmente específico para o idoso e tal. Falou, o que que eu faço, Sidney? Eu falei, olha, seria bom perguntar para os idosos, seria bom perguntar para eles o que que eles valorizam, o que que eles gostam. E ela fez isso e deu certo. Então, é atender a necessidade dos pacientes. Atender a necessidade dos pacientes. Isso é marketing. E aí o paciente, ele é encantado antes mesmo de ele entrar na clínica, né? Pelo atendimento da secretária, pelo primeiro contato ali, mas é dentro da clínica que ele decide se ele vai ficar ou não. Depois que ele chega no seu consultório, realmente ali a decisão que ele vai tomar, se ele continua com você ou se vai ser somente aquela primeira consulta e depois ele não vai mais continuar com você. Então aí você pode medir também uma métrica que você pode utilizar e qual é a taxa de qual é a minha taxa de fidelização do meu consultório? Os pacientes que vêm do marketing, qual a quantidade de pacientes que têm continuado, que têm voltado, que têm continuado com você? E aí isso se chama taxa de fidelização de pacientes. Desses pacientes que você tem constado, qual é a taxa de indicação? Quantos desses pacientes que você atende, quantos deles têm indicado você? O seu serviço. Então, o ideal é que, pelo menos, cada um paciente que você atenda, esse paciente ele te indique um paciente, né? Então, você tem ali uma taxa de fidelização e a taxa de indicação que você pode olhar. Dentro do POP da secretária, a gente, estou compartilhando aqui, você pode pedir para ele avaliar o seu consultório como um todo, não só a sua consulta, mas também o ambiente, e deixar lá, né, para que as pessoas vejam dentro do Google Negócio. Depois você pode, aplicando o pilar ainda, que encanta, dentro do pós, seja para o paciente de pai ou o paciente que marcou uma consulta, você pode criar ali um formulário para que ele compartilhe uma avaliação como um todo, uma avaliação de como o primeiro contato com a secretária, qual é a avaliação que ele dá do primeiro contato com a secretária, qual é a avaliação que ele dá para o ambiente, né? Então, essa clínica como um todo, qual é a avaliação que ele dá para sua consulta, e aí ele preenche esse formulário, você consegue olhar e ver para dentro do seu consultório o pilar ali que que os pacientes estão gostando, os que eles dando, você pode deixar um campo lá de sugestão, de sugestões, para que ele consiga também acrescentar ali o que ele gostaria de melhorar, que fosse acrescentado. Então você pode fazer isso também, enviar um questionário para o paciente pelo WhatsApp, um Google Forms mesmo, para que ele avalie o seu consultório como um todo, desde o primeiro contato com a secretária até a consulta com você. Fazendo uma analogia e bem trazendo para nossa realidade, quem faz isso muito bem são as concessionárias, né? Você vai lá e você leva o seu carro para fazer uma revisão, depois eles mandam o e-mail para você, o questionário para você responda, e eles fazem diversas perguntas para realmente saber se você ficou satisfeito com o serviço, se você gostou do atendimento lá, não lembro o nome que eles chamam, a pessoa que fica responsável, né, por entregar o seu veículo depois, tudo mais, consultor, se você a nota do consultor, se você gostou do ambiente como um todo. Então eles fazem até questão de que você responda esse questionário, para que eles realmente fiquem presentes e não tenha alguma falha em todo o processo ali da concessionária, se tem algum processo ali que não está sendo cumprido, que não está seguindo procedimentos operacionais padrão da empresa. Então você pode aplicar isso também dentro do seu consultório, como a gente está trazendo aqui, tudo é marketing. O objetivo é com que o paciente ele volte, ele te indique, ele fale bem de você. Pensar na experiência dele como um todo vai fazer com que o seu boca a boca, né? E aí já parte para o marketing de boca a boca, onde o paciente volta, ele te indica, ele fala de bonito de você, fale bem do seu consultório. O marketing mais poderoso sempre vai ser esse. A pessoa está compartilhando a experiência dela. E a gente sabe, se uma pessoa teve uma experiência incrível, dificilmente você não vai receber, né, essa experiência. Por isso, olhar para que todos os pacientes, para que a secretária sempre trate as pessoas da mesma forma. Então, por exemplo, usando aqui um exemplo do Michel, Sidney, eu lembro que ele se preocupa com o ambiente da clínica dele, tanto que tem ali um período da semana que a secretária deles vão para o salão.
Elas vão Uhum. realmente se arrumar, elas vão se produzir, ficar com uma aparência ali agradável, né? Onde elas vão se sentir bem, elas fazem coisas que as mulheres amam fazer e que elas se sentem bem. Então, Uhum. quando o paciente chega dentro do consultório, a secretária está super feliz. Tudo isso, tudo isso é marketing também. Uma secretária bem cuidada, uma secretária que é valorizada, que se sente bonita, né, que está com a autoestima cuidada, ela vai cuidar melhor dos pacientes. Ela vai cuidar melhor dos potenciais pacientes. Importante trazer isso, né, Thiago? Eu recebi muitos feedbacks positivos daquela imersão que a gente fez. Qual a menção, Cida? A imersão de secretárias que eu fiz com elas, e eu falei sobre isso, falei sobre a importância delas estarem bem, delas estarem trabalhando se sentindo bem, e que elas poderiam conversar com os médicos, né, médicos e médicas, onde elas trabalhavam, para estabelecer essas metas de desempenho. E elas atingindo essas metas de desempenho, elas poderiam, né, colocar esse tipo de meta aí. Ah, um dia no salão, ou algo do tipo. Os próprios médicos vieram me falar, rapaz, as secretárias agora só querem saber de meta, só querem saber de bater meta. Aí eu falei, ótimo, coloca metas que sejam interessantes para vocês, para você e para ela. E aí deu muito bom, deu muito certo, né? É o famoso ganha-ganha, né, Thiago? Que a gente tanto fala aqui, né? Ganha a secretária, ganha paciente, ganha o médico. Todo mundo ganha. Sim. Então, tem a Lisiane que tá aqui, eu não sei se ela tá aqui, mas eu vi que ela deu bom dia mais cedo aqui. A Lisiane, em maio, foi o primeiro mês que ela estabeleceu meta para os pacientes dela, para a secretária dela. E foi muito bom, deu muito certo para ela. Tudo isso é marketing. Quem tem estabelecido metas aí, metas mínimas, metas ousadas, e realmente tem colocado aí bonificações que vão além de só dinheiro, mas bateu tal meta, se a gente bater tal meta no consultório esse mês, você ganha uma ida no salão, você ganha, sei lá. Tem algumas pessoas que falam sobre gestão, Thiago, que eles dizem que isso é o salário emocional, sabe? Isso vale mais do que dinheiro para ele, para ela. Reconhecimento, né? Reconhecimento, cria memórias, cara. Dinheiro, às vezes, esse mês vou pagar, deu muito bom esse mês, vou pagar R$ 1.000 de bônus. R$ 1.000, às vezes ele pega e vai pagar o aluguel. Ou então paga um outro boleto. Aí paga um outro boleto. Qual é a memória que você tem quando você paga um boleto, Thiago? Memória que tem mais contas ali. Não tem memória nenhuma. Não tem memória nenhuma. Agora, você paga uma ida no salão que a pessoa, sei lá, eu não sei quanto é que custa uma ida no salão, mas, sei lá, que seja R$ 500, que seja. Cara, metade vai custar metade para você e para ela vai ser, assim, tipo, memorável. Por quê? Porque, pô, ela ganhou uma experiência. Então, o paciente encantado, ele não só volta, mas ele traz alguém com ele. E aí, o esforço que você faz para fazer com que todo o marketing funcione, para que traga paciente, você consegue reduzir muito esse esforço aplicando os pilares do CVM e fazendo com que esse paciente ele volte e ele indique e traga outras pessoas com ele. Então, aqui, o encantamento é marketing puro, do mais eficiente. E o mais barato, né? Porque o custo é zero, né? Se paciente que Mais barato. volta e traz a irmã, traz a mãe, traz conhecido, amigo e tudo, você não está pagando nada. Então pense em tudo como sempre como um investimento. Ah, mas eu não vou. Vai ser mais um custo para o meu consultório, para a minha clínica. Eu estou sempre preocupado com a imagem da minha secretária. Pense como um investimento. A secretária é a primeira pessoa com que o seu paciente vai ter o primeiro contato, tanto na ligação, no atendimento, quanto no seu consultório. E isso é investimento. Show de bola, Tiagão. Acho que o recado foi dado, foi muito bem trazido aqui a importância, fazendo uma recapitulação, né? Foi trazida a importância de ter uma secretária, primeiro. Segundo, ter uma secretária que tem procedimentos operacionais padrão
bem estabelecidos, não só para o agendamento, mas para o atendimento, principalmente. A gente falou também sobre a importância do ambiente como algo que gera marketing, né? Que gera o Vamos- encantamento. o atendimento, né? A importância do atendimento da equipe. Falamos do atendimento da equipe, A importância de seguir o fluxo, né? Para todas as pessoas. padronizar, né, os fluxos e falamos sobre a importância de bonificar, de valorizar esse time, né? Acho que já tem coisa suficiente aí. Eu acho que para quem está com dificuldade na agenda, a questão da bonificação é algo que faz a agenda se movimentar, tá bom? É interessante até, Thiago, acho que é algo para fazer, para estimular os clientes da Upper, tá? Ah, o lead não tá vindo, o lead isso, o lead aquilo, o marketing não tá funcionando. E às vezes você, sem mudar muita coisa no marketing, coloca uma bonificação para a secretária, rapaz, parece que o lead melhora. O lead fica mais qualificado, assim, bem, muito mais rápido, sabe? Com certeza. Dá para fazer um vídeo disso, cara. Antes de bonificar a secretária lá. Secretária assim, ó, sem bonificação. Aí aquela má vontade, aquela preguiça. Ah, os leads não estão chegando. Depois da bonificação. Mulher, bora! Bora, bora, bora. A consulta tá, ó. Deixa eu te ligar, deixa eu te explicar. Então, ó, deixa eu te falar, a gente tá agora com um programa de acompanhamento. Bora, bora, bora. Vamos mudar essa vida, mulher. O lead que era ruim fica bom. E a agenda que tava vazia começa a ficar cheia. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu falar um segredo para vocês. Tiago, vou falar o segredo para eles, tá? Segue o método. Não inventa roda, não, né? Tá tudo lá. Recruta, contrata, treina, bonifica. E feedback. Clica, clica aqui em canto. Dentro do treinamento, aí tem o treinamento em si para ensinar e tem o feedback. Reunião toda semana, principalmente no início, reunião toda semana. Se você não tem tempo para treinar sua secretária e para reunir com seu time de marketing, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Se você não tem tempo para treinar sua secretária e fazer reuniões com a secretária e fazer reuniões com seu time de marketing, também não tem tempo para ganhar dinheiro. Você está deixando de ganhar dinheiro, você está deixando de ajudar as pessoas. Então, coloque na agenda esse tempo como sagrado. Sagrado. É isso, Tiagão. É isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham tirado valor. O conteúdo também de hoje. Agradecer vocês, cada um de vocês, pela presença, né? Mesmo com o frio aí, estarem aqui acordados. Vocês poderiam estar deitados, poderiam estar dormindo, mas vocês estão aqui posicionados pela mudança na vida de vocês e dos pacientes de vocês. Reconheço vocês por isso. E é isso. Segue o método, não inventa roda. Marketing não está só em você fazer anúncios. Marketing, ele é todo o processo. Tudo é marketing, tudo vende. E é isso, pessoal. Tchau, É tchau. isso. Fiquem com Deus. Beijo e até amanhã.